Cervantes adotou o Dois Irmãos, o romance, e o livro e adaptação em quadrinhos do Fábio Mundo e Gabriel Bá. Que legal. Então, eu vou falar com eles sobre com os irmãos. Vocês vão debater junto com os alunos? Os alunos. Que legal, que experiência bacana. Na Feira do Livro. Então, falar sobre duas linguagens, né, diferentes. Total. Romance e história em Você quadrinhos. já conhecia eles? Eu conheci o trabalho deles, né? Só o trabalho. O Alienista, conhecia o Day Tripper, que fez sucesso nos Estados Unidos, né, o prêmio Eisner. E essa adaptação Dois Irmãos também foi indicada para o prêmio Eisner, que é o maior prêmio de história de quadrinhos nos Estados Unidos. Milton, quando você começou a escrever, descobriu que era escritor, como é que foi buscar uma editora? Que caminhos você trilhou para chegar numa editora? Hoje você é editado por uma multinacional. Foi difícil chegar lá? Conta mais um pouquinho isso. Aconteceu uma coisa um pouco inusitada. Eu morava em Manaus, dava aula na universidade e já tinha escrito o meu primeiro romance e não tinha ido atrás de editor. Não sei porquê. Eu também nunca tive pressa, nunca fui muito ansioso para publicar. Aí um dia me liga um editor do Rio e me perguntou: olha, eu tenho uma amiga escritora que me disse que você está aí em Manaus, meio perdido. Eu disse: não estou perdido, é a minha cidade. Ao contrário. É aqui que eu me encontro. Ele disse: você tem algum manuscrito? Eu falei: tenho. Aí eu mandei, e esse manuscrito é um ótimo editor, mas só que ele saiu da editora. Ele ia publicar meu romance, ele saiu da editora, e quando eu ganhei o prêmio Vita, a Bolsa Vita, não sei se você se lembra, foi uma bolsa que o Mindlin, o Dr. Mindlin era um dos... O Vita, né, que não existiu, mas que acabou, né? Que acabou. Eu ganhei essa bolsa em 88 e vim a São Paulo para conversar com as pessoas da Vita. E aí eu conheci o Luiz Schwartz, o meu editor. E aí ele me perguntou, um bom editor que ele já é, ele perguntou: você não tem nenhum manuscrito, alguma coisa? Eu falei: tenho. E eu dei o manuscrito do relato, ele leu, ele e a Maria Emília Bender, que era minha amiga do tempo da USP, mas não sabia que ela ia dar o parecer. Ela saiu, né? Exato. E aí ele me disse: olha, nós estamos começando, a editora é muito pequena, isso foi em 88, né? Eu quero publicar, mas só no ano que vem, em 89. E o livro saiu, foi assim, quer dizer, não houve muita... Mas era outra coisa, né, Pedro? Era um outro mundo também. Não tinha... O que era diferente? Olha, primeiro... Você conhece bem hoje. Primeiro, os cadernos de literatura, de cultura, os suplementos literários eram muito consistentes, eram páginas e páginas sobre literatura, as resenhas eram grandes, um crítico poderia escrever 5, 8 laudas sobre um livro, entrevistas grandes, quer dizer, havia mais espaço para a literatura naquela época, na imprensa brasileira, eu acho, na imprensa mundial, né? Então, eu acho que isso daí, vamos dizer, as pessoas liam esses cadernos. Era um estímulo. Era um estímulo e havia um foco na literatura, né? Hoje não, hoje... Não existem mais os cadernos, existem? Poucos, praticamente... Quase nenhum. Quase nenhum. E tem muita coisa na internet, não havia internet, portanto, vamos dizer, a leitura era uma leitura, vamos dizer, de jornal e de livro, né? Hoje eu acho que as coisas estão muito mais dispersas, né? Há uma infinidade de informações na internet, mas, enfim, às vezes você precisa focar em alguma coisa, em profundidade, né? A literatura pede isso, porque a literatura pede concentração, pede atenção, exige a reflexão do Na sua opinião, o que deveria ser feito que não tem mais? Voltar a ter cadernos de literatura, os suplementos culturais? Acho que sim. Você acha possível isso com a crise que vivemos? Ou você vislumbra uma alternativa possível? Eu acho que não obrigatoriamente cadernos, vamos dizer, na imprensa escrita, mas, por exemplo, sites sobre literatura,
Já existem alguns que são bons. Blogs também, vários Blogs com bons críticos, com bons textos, eu acho que isso ajuda muito. Palestras, os próprios festivais de literatura, que eu acho que são importantes. Divulgam bastante. Divulgam. Uma palestra na Flip pode ser vista... Repercute no Brasil inteiro, né? Você pode ver pela internet. Você pode hoje assistir. Assistir pela internet. Mas naquele tempo, vamos dizer, falando naquele tempo como se fosse faz 27 Não é tanto anos, tempo, né? Mas faz 27 anos, era um trabalho de formiga, quer dizer, você tinha uma edição, eu lembro que o meu primeiro livro demorou mais de um ano para ser reeditado, 2 anos quase, e aos poucos ele entrou na universidade, nas escolas e enfim, ainda era, vamos dizer, a cultura, a palavra escrita tinha muita importância, né? E hoje eu acho que é uma coisa muito banalizada, eu acho que... A palavra escrita e impressa, né? Impressa, né? O livro, né? Quer dizer... Ou no papel jornal, revistas, enfim, hoje que desapareceu de alguma forma, hoje está tudo digitalizado. E perdeu o peso da influência, você acha? O livro? Não, a maneira virtual ou digital, se você quiser, da crítica, por exemplo, ela tem o mesmo peso que tinha um suplemento literário, por exemplo? Depende de quem faz a crítica. Depende do autor da crítica. Depende do autor. Eu acho que se for um autor sério, um crítico que realmente entenda de literatura, que tenha alguma experiência de leitura com a crítica literária, porque essa crítica, às vezes, impressionista, que chuta para lá e para cá, enfim, que diz que gosta, mas não diz por que gosta, ou não gosta, mas também não justifica, quer dizer, eu acho que um leitor experiente, não precisa ser um crítico literário, mas um leitor experiente, intuitivo, ele pode fazer uma boa crítica. E eu acho que isso já existe em alguns sites, alguns blogs. Isso ajuda, quer dizer, ajuda na divulgação do livro, né? Ajuda também na recepção. Você tem um blog seu? Livro. Eu não tenho porque eu já sou lento, eu escrevo à mão. Se eu ainda tiver blog e Facebook... Você escreve à mão? Eu escrevo à mão. Depois eu passo a limpo. Eu sou um dinossauro, ainda estou no... É uma maneira de você escrever, né? Acho que não tem modelo. Mas eu gosto, eu não leio livro eletrônico, eu só leio livro físico, papel. Né? E eu acho que a previsão do Mindlin é correta. Ele falou que o livro não ia acabar. Ele falou que isso, eu acho que é um objeto de saber e conhecimento tão poderoso. E outro dia eu li que nos Estados Unidos também os livros eletrônicos estão vendendo menos. E no Brasil também. Por exemplo, no Brasil... Claro. Nunca foi representativo. Nos meus livros não tem muita venda na eletrônica. Milton, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos já já. O mais importante numa ficção ou numa obra de arte é a imaginação. Como que essa imaginação ela é, vamos dizer, traduzida pela linguagem, né? E organizada pela linguagem, né? E as crianças têm isso de uma forma muito solta e muito diversa.